Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Ferri, sou técnico de enfermagem há quase 20 anos e venho trazer para vocês mais um vídeo na saga sobre atendimento clínico na rodovia. Tema de hoje, crise convulsiva. Hoje nós vamos estudar um caso, tá? Um casinho que eu montei aqui e vamos embasar toda a conduta diante desse caso. E vai ser bem interessante. E se gostar, galera, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que toda vez que eu subir um vídeo para a plataforma, vocês serão os primeiros a serem notificados, tá certo? Vamos pro vídeo? Bom, pessoal, vamos falar sobre crise convulsiva ao volante, certo? Eu coloquei um cenário aqui que hipoteticamente pode acontecer com todos nós, tá? Vai ser um inspetor de tráfego, tá? Está fazendo a varredura no trecho dele e de repente se depara aí com um veículo. Vamos ver? Bom, o inspetor de tráfego está pela rodovia, está rodando ali e avista ali um carro parado no acostamento e o motorista está se debatendo dentro do carro. É uma cena bem tensa, né, galera? Ainda mais para o pessoal que não é da área da saúde, tá? Nossos inspetores não são da área da saúde, apesar deles já estarem acostumados a estar pegando vários tipos de atendimento, porém, ainda é uma cena que é bem intensa, certo? Tem gente filmando, muitas vezes ali, que para dar um apoio, tá? Um inspetor de trânsito, na cena meio desesperadão, passa pelo rádio pra gente e a gente vai para essa cena, tá? Mas e aí, como que a gente vai proceder? Mas antes disso, vamos ver a definição de uma crise convulsiva. É um evento em si, certo? É uma manifestação visível e explosiva, certo? Geralmente com contrações musculares involuntárias, perda de consciência, muita salivação pela boca e às vezes até relaxamento esfincteriano, tá? A gente chega no local, a pessoa tá babando muito, aquelas espuma branca, ou de repente até liberou o esfíncter, tá aquele odor fétido pelo veículo e tudo mais, tá? Mas atenção, nem toda crise convulsiva é uma crise epilética, certo? Isso é um erro clássico que muita gente fala, tá com uma crise epilética, mas e aí? Tem histórico para falar? Tem que tomar cuidado, certo? Uma crise convulsiva pode ser provocada por outras causas, como uma hipoglicemia pode causar, um traumatismo craniano, só que nesse contexto que nós vamos estudar, não foi um acidente, tá? O carro parou, o condutor parou, e devidamente já estava entrando em crise e muitas vezes esses condutores eles já preveem essas crises já, viu galera? Eles já começam a ficar ali meio estranho, eles mesmos já conseguem ali falar, pô, deixa eu parar aqui que eu vou entrar em crise. A traumatismo craniano pode ser que entre em crise, febre alta, principalmente em crianças, tá? A famosa convulsão febril, intoxicação por álcool, por bebida, por drogas, por remédios, dentre outros, um AVC também pode causar, e um distúrbio também hidroeletrolítico, certo? Essa daí é uma definição, assim, alguns possíveis causas que podem ocorrer dentro de uma crise convulsiva. Bom, vamos apresentar o caso para vocês. Rodovia movimentada, final de tarde, veículo com pisca-alerta ligado no acostamento. Inspetor relata, homem aproximadamente 35 anos, em crise convulsiva dentro do banco do motorista. No habitáculo do veículo, esse motorista se encontra salivando, movimentações desordenadas e um olhar bem fixo, tá? Quem já pegou esse tipo de atendimento sabe que é impactante. É impactante ver uma crise convulsiva assim ao vivo. Segurança de cena. E aí, galera? Fomos acionados, tá? E chegamos no atendimento. E aí? O que nós vamos fazer? O que você faria primeiro? Você já iria direto no veículo, já pegava esse doente, já fazia uma extração rápida de dentro do veículo? Você sinalizava a rodovia e protegia a equipe? Ou você esperava a crise passar? E aí? O que você faria? Me conta aqui nos comentários. Conta pra gente aqui, pra gente bater esse papo. Durante a crise, você foi lá, você já fez aquela abordagem inicial. Muitas das vezes ali você vai precisar fazer uma sinalização, você vai precisar cuidar daquele cenário antes de adentrar no habitáculo do veículo para estar fazendo
uma abordagem primária ali no doente, certo? Abrir a porta com cautela. Abra a porta com cautela, porque de repente o doente está escorado ali na porta e muitas vezes sem cinto de segurança vem a cair, tá? Tem que tomar cuidado. Não conter os movimentos. Em crise convulsiva, nós jamais fazemos a contenção de membros, tá? Nós protegemos a cabeça e as demais partes do corpo para não ficar batendo ali no veículo, certo? Para evitar lesões no doente. Se seguro, se a crise já está cessando remove o cinto e mantém o paciente semi-reclinado, certo? Porque se caso ele ele vomitar, então a gente consegue ele virar as vias aéreas dele para ele não fazer aspiração, certo? Nunca, galera, muitas vezes a galera falava assim, vamos puxar a língua, vamos pegar a língua dele. Não, galera, uma mordida de uma crise convulsiva, cara, pode ocasionar até uma amputação no seu dedo. Isso é muito importante saber, tá? Você está ciente disso. Nunca coloque nada dentro da boca do doente, principalmente o seu dedo, certo? Você pode até conseguir passar uma cânula de Guedel nele, tá? Pode até conseguir, mas nunca coloque o seu próprio dedo ali, porque num reflexo ali dele travar a mandíbula dele, ele vai amputar seu dedo. Pode até amputar seu dedo. Vai te machucar. Término da crise. A crise dura mais ou menos ali entre 1 minuto e meio a 5 minutos, tá? Normalmente ali ele começa a entrar após esse período, em uma fase pós-equital, tá? Ele fica rebaixado aí com Glasgow 9, Glasgow 10, tá? Uma respiração meio irregular, sudorese e não responde a comandos. Sinais vitais dele ali, desse caso aqui, estava 110/70, uma fração cardíaca de 100 e uma glicemia de 64. Pupilas isocóricas, reativas, né? Que eu coloquei aqui. Certo? Esses daqui são os sinais vitais desse doente. Na conduta após a crise. Posição lateral segura. Lembrando, nós estamos falando de um caso clínico. Não invente moda de passar prancha no doente, vamos colocar a prancha nele, a não ser que tenha necessidade, tá bom? Porque na viatura você vai ter que lateralizar ele, colocar em posição de segurança ali, de conforto, tá bom? Se não foi um trauma, não tem necessidade de uso de prancha longa. Por isso que o pensamento crítico tem que estar sempre bem apurado ali e afiado, certo? Oxigenação com máscara, o seu médico regulador já vai estar passando todas essas diretrizes para você, tá bom? Monitorar vias aéreas e sinais vitais. Transporte prioritário, mesmo com a recuperação dele, do próprio doente. Mesmo que ele tenha voltado, nós precisamos encaminhar esse doente para um tratamento definitivo para estar avaliando essa crise, porque ele pode entrar em crise convulsiva novamente, tá bom? Importância da regulação médica. Ao identificar uma crise convulsiva, é essencial realizar a regulação médica imediata. Permite definir o destino adequado, que é um pronto-socorro, uma referência neurológica, um hospital que tenha neurologista, tá? Hospital com suporte intensivo, porque ele pode rebaixar muito e precisar até mesmo de intubação, certo? Com a regulação orienta as condutas a agilizar o acolhimento dele. Tá? O médico vai te falar, fulano, oferta oxigênio para esse doente. Fulano, coloca ele lateraliza o doente aí, tá pro lado esquerdo aí, para ele ficar em posição de conforto. Paciente pós-convulsivo pode deteriorar rapidamente, tá? E o tempo é ouro. Eu coloquei essa frase aqui porque isso é verdade, tá? Tem doentes que têm crise convulsiva de repetições. Então, muitas vezes, ele pode ser epilético. Só que no nosso cenário, nós encontramos ele em crise convulsiva. Tá bom? Então ele precisa ir pro tratamento para estar fazendo um remédio ali, para estar fazendo uma droga ali, para estabilizar essa crise dele, tá bom? Para acalmar o cérebro dele, porque a descarga de energia no cérebro tá muito grande. Então precisa dar uma baixada nessa descarga. Transportar agora ou esperar voltar à consciência? Isso é uma pergunta, galera. O que vocês acham aí? Comenta aqui, galera. O que vocês acham? A gente já transporta de imediato ali ou a gente espera ele fazer o retorno no pós-equital? E aí, hein?
Acho que todo mundo vai falar com a resposta correta, né? Que é transportar, galera. A gente não pode perder tempo na rodovia, tá? Mesmo que seja um caso clínico, a gente não pode perder tempo na rodovia, tá? Então, foi lá, fez a extração desse doente, acomodou dentro da viatura, regulação e vai pro tratamento rápido, tá bom? Não precisa sair que nem um maluco desvairado, tá bom? Que é caso de vida ou morte, porém, brevidade em todos os atendimentos na rodovia, certo? Transportar prioritariamente. E aí, colhemos informações? É primeira crise? Nós temos alguém ali que a gente pode estar colhendo essa informação? Se sim, ótimo. Se não, ferrou. Certo? A gente vai ter que aguardar esse doente voltar para colher dele ou até mesmo entrar no cadastro do SUS, tá? Para tentar ver se consegue algum telefone de familiar e tudo mais para estar colhendo essas informações. Tem causas definidas? Foram algumas daqueles tópicos que nós falamos no começo? Uma intoxicação, uma hipoglicemia? Qual que é a causa? Se tem, beleza. E quando não tem? Tem que passar por uma investigação médica. Tem risco de uma nova crise? É isso que eu falo. Todo doente que entra na primeira crise convulsiva, ele pode ter mais uma na sequência. Portanto, transferência imediata para o APH fixo, tá? Ou até mesmo aí para o tratamento definitivo com o hospital de referência, certo? E a regulação deve ser acionada ainda na cena. Você chegou no atendimento, você já vai fazendo a regulação com o seu médico, atendendo o doente ali, certo? Acomodando a viatura, você já tem todas as diretrizes que você precisa ali para estar fazendo com esse doente, certo? Pontos críticos. Isso segundo a American Heart, tá, galera? Isso aqui foi retirado do manual da American Heart, tá? Nunca conter o paciente. Nunca colocar objetos na boca dele, como nós falamos lá. Crises acima de 5 minutos, estado de mal epilético, tá? É isso que eu falei para vocês. Todas as vezes, se a crise é muito duradoura, pode ser que esse cara tenha uma epilepsia. Atenção a vias aéreas na fase pós-ictal. Tem que ter atenção nas vias aéreas também na fase pós-ictal. Muitas das vezes a gente negligencia pós-ictal ali e só fica vidrado, preocupado com a crise convulsiva mesmo em si. Mas no pós-ictal precisamos também fazer esse manejo aí e estar bem atento. Diferenciais a considerar. É uma hipoglicemia, é um trauma craniano, é um AVC, é uma intoxicação. A crise é um sintoma e o desafio é descobrir a causa, tá? Porém, nós do APH vai ser muito difícil se não tiver ali se não tiver a causa mostrada bem pra gente ali. Por exemplo, se for uma hipoglicemia, a gente consegue ver. Se é um TCE, a gente consegue ali ver que foi um TCE, que foi um acidente veicular. Um AVC, a gente consegue fazer ali as manobras ali, consegue fazer as escalas ali e ter uma noção. Uma intoxicação vai ser meio difícil ali, mas tem sinais e sintomas que a gente pode avaliar, certo? Então, a gente precisa estar sempre na cabeça ali tudo que pode ser uma crise convulsiva, tudo que pode atacar uma crise convulsiva, certo? Nem toda convulsão é uma epilepsia, certo? Mas toda convulsão mal manejada pode matar, certo? Se você fizer um manejo errado, por exemplo, não abrir vias aéreas desse doente, deixar ele com as vias aéreas fechada e de repente ele vier a estar vomitando, cara, ele vai aspirar e aí você vai, infelizmente, perder o seu doente. No APH rodoviário não é só trauma, tá, galera? Eu tô trazendo esse estudo pra gente como os casos clínicos, porque muitas vezes a galera fica só vidrada no atendimento para hospitalar traumático. Galera, nós não podemos deixar de pensar no atendimento clínico. Chega muito atendimento clínico pra gente na base, ou até mesmo nós somos acionados, certo? E a gente precisa estar com isso aí tudo aqui, ó. Tudo na nossa mente, certo? Então por isso eu tô trazendo algumas patologias aí pra gente ir brincando, estudando aí junto, certo? No APH rodoviário não é só trauma, é tomada de decisão em ambiente hostil, cabeça fria, protocolo claro e conduta segura, certo? Galera, você já pegou uma cena dessa? E aí, o que você fez primeiro? Me conta aqui, cara.
Me conta aqui nos comentários. Quero saber de vocês aí se vocês já atenderam uma crise convulsiva no APH ali na rodovia, ou se chegou até a base para você ali. Conta pra gente aqui, vai ser interessante eu saber. Bom, galera, chegamos para mais um fim, certo? Aqui a gente não enrola mesmo, galera. Aqui não tem enrolação. Aqui a gente salva vidas mesmo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado entendido. Galera, coloca nos comentários o que você está achando do vídeo, certo? E as sugestões. Dê sugestões pra gente se interagir aí e bater aquele papo bacana. Tá certo? Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, para que toda vez que eu subir um vídeo para essa plataforma, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Tá certo? Galera, fique com Deus, aquele abraço e vencer a PH em ação. Fui!